Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Mim para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente André Siciliano, democrata no exercício da presidência. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão ordinária, iniciada às 15 horas e encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mim. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência a retirada de pauta do primeiro projeto, de minha autoria. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência ao 3358, retirada a pedido do autor. Anuncio em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1821-A de 2016, de autoria do deputado Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a municipalizar os restaurantes populares. Em votação, senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai autógrafo. Questão de ordem, deputado Wanderson. O projeto é importante, a gente ofereceu uma emenda pela Comissão de Assuntos Municipais, que garante, que os municípios só assumam os restaurantes populares caso comprovem que tem essa capacidade, ou seja, não pode ser uma obrigação aqueles municípios que já estão numa situação muito grave assumir mais esse compromisso, se não bastasse o Estado que não repassa os valores das UPAs que tem em vários municípios do Estado. Os municípios estão arcando sozinhos com os valores das UPAs. A mesma coisa não pode acontecer com os restaurantes populares, portanto, a emenda aperfeiçoou o projeto e a gente fica feliz que ela tenha sido acatada pelo autor. Anuncio. Projeto de lei 2558-A de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que altera a lei estadual 4.119, de 1º de julho de 2003, para dispor sobre a obrigatoriedade de aplicação do teste de glicemia capilar nos prontos socorros e unidades de saúde em crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em segunda discussão, projeto de lei 1885 de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga hospitais públicos ou particulares a notificarem a Polícia Civil da internação de pacientes que não possuam identificação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai autógrafo. Para a declaração, deputada autora, deputada Marta Rocha. Presidente, um dos nossos últimos atos na condição de chefe da Polícia Civil foi preparar para que a Polícia Civil tivesse a delegacia da pessoa desaparecida. O que esse projeto pretende, na verdade, é fomentar a notificação e, por certo, vai dar fôlego às investigações que têm como finalidade localizar pessoas desaparecidas. Então, é nesse sentido, eu quero agradecer aos nossos companheiros de parlamento por entender a justificativa e a necessidade desse procedimento que, por certo, vai dinamizar as investigações relativas a pessoas desaparecidas. Muito obrigada. Anuncio. Projeto de Decreto Legislativo 73 de 2018, de autoria do deputado Luiz Paulo, que surta os efeitos do Decreto 46060, de 7 de agosto de 2017. Em discussão. Em votação. Senhores que aprovam essa questão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto. Para declaração de voto, autor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro agradecer a todos os parlamentares presentes que votaram favorável ao projeto de decreto legislativo 73/2018, que susta os efeitos do decreto 46060 de 17, que mais uma vez o chefe do Executivo, em desrespeito ao Parlamento Fluminense, em desrespeito ao Tribunal de Justiça, decidiu, por parecer da Procuradoria-Geral do Governo, que já deixou de ser de Estado há muito tempo, para não cumprir a lei que determinava que os funcionários do DETRAN pudessem ter as suas
respectivas progressões de carreira, alegando que a progressão se assemelha ao triênio. Isso na representação da douta Procuradoria do Governo, porque os procuradores têm procurador de primeira, segunda e terceira, e isto é progressão de carreira, mas também tem triênios e até, senhor presidente, sucumbência. Por isso, agradeço a Vossa Excelência por ter colocado o projeto em pauta e agradeço o voto dos meus companheiros de plenário e a luta continua. Anuncio. Parabéns, deputado. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1864-A de 2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que obriga os aeroportos do Estado do Rio de Janeiro a fixarem placas contendo informação a respeito dos direitos dos usuários em caso de atraso e cancelamento de voos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 3626-A de 2017, de autoria dos deputados Carlos Osório e Valdec Carneiro. Carlos Osório, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Dionísio Lins, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2990/2014, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5.725, de 19 de maio de 2010, que obriga a fixação dos números de telefone para avaliação de motoristas e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Defesa do Consumidor favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Luiz Martins, André Correia e Luiz Paulo. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 632 de 2015, autoria do deputado Átila Nunes, institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e ou fora do uso. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Saúde favorável, Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputados Quim da Mangueira, Ana Paula Richuan e Edson Albertas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei 3162 de 2017, de autoria do deputado Paulo Ramos, que proíbe a divulgação de informação sobre investigações criminais por agentes públicos da área de segurança. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão aprovada em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 3938 de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação dos postes, pilares e colunas que possuam instalações elétricas e dispositivos de proteção a corrente diferencial residual que impeçam que choques elétricos sejam fatais. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Minas e Energia favorável, Defesa Civil favorável, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Carlos Mink, Paulo Ramos, Zeidan, Lula e Luiz Paulo. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão aprovada, primeira, retorna em segunda. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 649 de 2018, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o diploma Tiana Sentocé, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso, favorável. Da mesa diretora, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Valdec e doutor Julianelli. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Em discussão única, projeto de resolução 792 de 2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao doutor Cid Cury, ex-presidente da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, pela sua luta contra a privatização da empresa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 794 de 2018, de autoria do deputado Coronel Jairo, concede medalha Tiradentes à senhora Elisângela de Sá Monsores. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão,
Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa 254/2018, de autoria da Comissão de Indicação Legislativa, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem que torna obrigatória a disponibilização de ar-condicionado nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros em viagens intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a publicação. Indicação legislativa 258 de 2018, de autoria do deputado Aramis Brito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Luiz Fernando de Souza, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de hospitais públicos estadual de urgência e emergência no município de Itaguaí. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a publicação. Requerimento número 466 de 2018, de autoria das comissões parlamentares de inquérito e especiais, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades dos contratos da concessionária Prolagos. Prazo final 17/2/2018. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Requerimento de número 471/2018, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento 265 de 2017, que requer a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão para averiguar a quantidade de leitos nas unidades hospitalares credenciadas do Sistema Único de Saúde SUS no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final 15/9/2018. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Projeto de lei número 2259 de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink, e institui Sistema de Logística Reversa de Embalagens e Resíduos de Embalagens no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto na Lei Federal número 12.305 de 2010 e no Decreto 7.404 de 2010. Pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é só para comunicar a Vossa Excelência que eu tinha sido autor das emendas 14 a 30 do presente projeto de lei. Estou retirando todas, para poder ser parecerista. Estou retirando todas. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça e Defesa do Meio Ambiente, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 2259 de 16, de autoria do deputado Carlos Mink. Emendas de 1 a 12 do deputado André Correia. Emenda 13 do deputado Carlos Mink. Emendas 14 a 30 foram retiradas. Emendas 31 a 33 de Samuel Malafaia, deputado. O parecer é favorável à emenda 1, favorável com subemenda com subemenda aglutinativa, as emendas 4, 6, 8 e 13, favorável com subemenda às emendas 11, 12 e 33, e contrário às emendas 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Desculpe. Não retirou? Desculpe. 10, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 31 e 32. Eu vou dar o parecer escrito. Senhor presidente,
a subemenda aglutinativa às emendas 4 e 6, a gente está só ajustando a data, que tem que ser a partir de 2019. Vê quem está. Tanto no artigo 9º, quanto no parágrafo 1º do artigo 9º, que a meta de reciclagem é de 2019 a 2023, e o acréscimo é igual ou superior a 10%. Ao artigo 8, acolhemos aglutinando as emendas 8 e 13. Acolhemos a subemenda 11, em relação também ao prazo ser 2019. Então, senhor presidente, na verdade, quase todas as emendas estão sendo de ajuste de prazo e não de forma, porque o projeto era um pouco mais antigo e precisava desses ajustes. E também acolhemos com subemenda a alteração a inclusão de um parágrafo ao artigo 5º e 2 parágrafos ao artigo 5º. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, projeto do deputado Carlos Mink sobre o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos de embalagens. O parecer da Comissão de Economia, tendo em vista o acordo que foi feito em torno das emendas, acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Acompanho o parecer emitido pelo deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento, no mérito, sou favorável ao parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, os seus que aprovam esse, como estão aprovados, vai a redação do final. Anuncio. Senhor presidente, rápida declaração. Declaração, deputado Carlos Mink. Em primeiro lugar, eu queria agradecer especialmente o deputado Luiz Paulo e a Gabriela, que fez esse parecer junto com a Denise, incorporando as emendas. Na verdade, isso é importantíssimo para garantir o que a gente chama de economia circular, quer dizer, tirar o lixo do meio ambiente e voltar para a indústria, incorporando os catadores. É uma coisa relativamente complexa, já tinha havido um substitutivo, foram feitas várias emendas, um assunto complexo. O deputado Luiz Paulo se esmerou e realmente eu queria agradecer a Vossa Excelência, presidente, que pôs em pauta, o deputado Valdec, que tinha feito um substitutivo original na Comissão de Economia, deputado Luiz Paulo, deputado Serafini, todos os deputados, o Anderson também, que declararam nas comissões o parecer favorável ao parecer da CCJ. E dizer que, uma vez sancionado isso, nós vamos ativar a economia circular, gerando menos lixo, menos rejeito e mais emprego entre os catadores. Obrigado. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3283 de 2017, de autoria dos deputados Eliomar e Gilberto Palmares, que revoga o parágrafo 3º, que revoga os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 1º da Lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o bilhete único do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, transporte favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Valdec Carneiro e Luiz Paulo.
pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto recebeu duas emendas, uma modificativa e outra aditiva, do deputado André Lazzaroni. A primeira emenda, eu a considero prejudicada, pois a revogação do parágrafo 4º já faz parte do presente projeto. E quanto à emenda aditiva número 2, ela não faz o menor sentido, porque ele pretende que a comprovação da renda mensal deverá ser realizada até 31 de dezembro de 2017. Esse artigo está suprimindo e o ano de 2017 já está findo há muito tempo e, na verdade, até isso entrar em vigor, a questão que vai se discutir é o ano de 2018. E a proposta não tem mais comprovação de renda. Assim posto, o parecer da CCJ é pela rejeição das duas emendas. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Favorável, senhor presidente. Vossa Excelência acompanha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça? Acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável. Calma, violência. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, os 4 parágrafos que os autores pretendem revogar foram acrescidos 2 pela lei de 2016 e outros 2 pela lei de 2017. Eu acho importante a revogação dos 4 parágrafos e, por isso, acompanho o parecer da CCJ, rejeitando ambas as emendas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, eu acompanho o abalizado parecer do presidente da Comissão de Economia, rejeitando as duas emendas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Tudo que diz respeito a transporte, quero pedir a Vossa Excelência conseguir também o parecer da Comissão da Pessoa com Deficiência. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. Eu acompanho o parecer exarado há pouco, o deputado Luiz Paulo, e também pela Comissão de Justiça e Comissão de Economia. Em votação, parecer da CCJ. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Para a declaração de voto, deputado Eliomar Coelho. Bom, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, quero agradecer exatamente aqueles que votaram em aprovação dessa matéria, entenderam a importância, porque essa linha de fronteira realmente é uma coisa absurda, não é? Quer dizer, qual é a diferença entre R$3.000 e 2.900 e 3.100? Qual é a diferença? Então, 2.900 você é contemplado exatamente com o pagamento reduzido da sua tarefa. Quando passa para 3.100, então você passa a pagar um verdadeiro absurdo, que aí você prefere ganhar 2.900 do que 3.100. Então, é claro que, em função disso daí, agora, com a aprovação, o que se fez é o seguinte: uma quantidade enorme daqueles que usavam dessa condição, agora passa a entrar num sistema que estava totalmente excluído. Então, eu agradeço a compreensão dos meus pares pela aprovação dessa matéria, que é importantíssima, inclusive, para aquele que tem poder aquisitivo baixo e é usuário do sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno,
em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 436/2015, de autoria dos deputados Carlos Mink, Conte Bittencourt, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Zeidan e Marta Rocha. Dispõe sobre o estabelecimento dos parâmetros para a inclusão dos itens orientação sexual, identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrências emitidos pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, religião e procedência nacional e de segurança pública e assuntos de polícia. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Pela constitucionalidade. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Anderson Nogueira. Parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada... É coautora. Ela é a autora. Não é a autora. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Paulo Ramos. Presidência indica deputado Luiz Paulo como relator especial. No mérito favorável, porque assim votaria o deputado Paulo Ramos. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que querer discutir, encerrar a discussão, o projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4096 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques estaduais do Rio de Janeiro, nas trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Esporte, Lazer, Defesa do Meio Ambiente, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Vossa Excelência tem uma relação de muita amizade pelo deputado Carlos Mink, que vem de priscas eras partidárias, que é o terceiro projeto que eu vou relatar do digníssimo autor. Desta vez, ele cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha, nos parques estaduais do Rio de Janeiro e nas trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno. Parecer da CCJ, tendo em vista que é permitido o parlamentar legislar sobre programas, o parlamentar legislar sobre meio ambiente, não havendo nenhum óbice, parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. Perdão, Esporte e Lazer. Deputado Tio Carlos. Deputado Luiz Paulo, se Vossa Excelência der uma olhadinha na pauta, que eu sei que Vossa Excelência tem a pauta da semana passada, que eu enviei para Vossa Excelência. Não tem nenhum projeto do deputado Carlos Mink na semana anterior. Agora, quem tem muito projeto, tem mais projeto na pauta. Mas o deputado Carlos Mink é um excelente parlamentar que goza do respeito de todos nós, apesar que muitas vezes complica os projetos da gente. Mas, de qualquer jeito, eu não atuo com reciprocidade e não estou reclamando de nada. Eu quero mais que todos os parlamentares botem o máximo possível de projeto em pauta. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nobre deputado Luiz Paulo. No mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação. Senhores que aprovam, pareçam como estão, aprovado. Declaração rápida. Perdão, presidência chama os trabalhos à ordem. Há 3 emendas ao péreo de Vossa Excelência. Retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei 4184/2018, de autoria do deputado Paulo Ramos, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro
o ponto Cine, localizado no bairro de Guadalupe, município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Cultura, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto 4184 de 18, autoria deputado Paulo Ramos, declara patrimônio histórico e cultural o ponto Cine, localizado no bairro de Guadalupe, no município da capital. Parecer é pela constitucionalidade. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Eliomar Coelho. Meu parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Wanderson Cleiton Nogueira. Plenamente favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam a discussão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu acabar de contar aqui. É rapidíssimo, presidente. Não, é só para dizer o seguinte, sobre o projeto anterior, eu, como recebeu emendas, as 3 emendas, eu já vi, são emendas simples, vai voltar à pauta, eu queria na mesma agradecer o deputado Luiz Paulo, o deputado Serafim, o deputado Tio Carlos, que deram pareceres favoráveis ao projeto do ciclismo nas montanhas, porque, na verdade, a melhor forma de defender o parque não é impedir as atividades, é garantir o turismo, a pesquisa, ele ser vivo. A melhor forma de proteção não é o não uso, é o bom uso. Por isso, os nossos amigos ciclistas, que inclusive são pessoas que denunciam quando há crimes ambientais, pediram que se regulamentasse isso. E esse projeto foi elaborado por eles e agora já passou uma etapa, porque teve o parecer favorável de todas as comissões e agora seguramente a tramitação será bem mais rápida. Eu agradeço as comissões que deram parecer favorável ao projeto. Anuncio o projeto de lei 4301 de 2018, de autoria da deputada Daniele Guerreiro, que institui o Dia Estadual do Portador da Síndrome mielomeningocele. Mielomeningocele. É isso mesmo. E hidrocefalia e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, perdão. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e de Saúde. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, presente projeto institui o Dia Estadual da Síndrome de mielomeningocele e hidrocefalia. Presente projeto tem por objetivo registrar e proporcionar uma atenção especial aos portadores dessas síndromes e oferecer maior e melhor suporte aos mesmos e suas famílias, considerando as gravidades e as necessidades que elas impõem. Buscar caminhos visando a orientação necessária para a obtenção de uma melhor qualidade de vida, promovendo a prevenção dos defeitos no tubo neural, facilitando a aquisição de materiais e serviços indispensáveis aos portadores. Assim posto, senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputado doutor Julianelli. Senhor presidente, institui o Dia Estadual de Portador de Síndrome da mielomeningocele e hidrocefalia. São doenças, manifestações neurológicas que precisam realmente ter uma atenção maior do setor público. Por isso, favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam como estão aprovados em primeira, retornam em segunda. Projeto de lei 4324 de 2018, de autoria do deputado Dr. Julianelli Gilberto Palmares, que altera a lei 4.119, de 1º de julho de 2003, dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar
aos portadores de diabetes, da outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o deputado Dr. Giulianelli e o deputado Gilberto Palmares retiraram o projeto anterior, que estava prejudicado, e de forma correta reapresentaram o projeto, alterando a lei 4.119 de 2003, incluindo um inciso primeiro, um parágrafo primeiro ao artigo 1º. Inclua-se no arsenal terapêutico distribuído pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro as insulinas análogas para tratamento do diabetes tipo 1. Assim posto, senhor presidente, o projeto é constitucional. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, deputado Luiz Paulo. No mérito, favorável. Com os pareceres emitidos. Não, faltou a Comissão de Saúde. Orçamento, Fiscalização Financeira. Mas e tem Controle. saúde também. Sem ler tem que ter, senhor. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 4324/2018, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, não havendo que queira discutir, sai da discussão, em votação, os senhores que aprovam essa questão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3033 de 2017. Deputado Valdeir Carneiro, os senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4248 de 2018, deputado Gilberto Palmares. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3913 de 2018, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 713 de 2015, deputado Flávio Serafini. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 2024/2016, deputado Flávio Serafini. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei número 1342 de 2015, deputado Onivaldo Molins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 684/2015, deputado Onivaldo Molins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4060 de 2018, deputado Tia Ju. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1234/2015, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2636/2017, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1271/2015, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto 2024/2016, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 4249/2018, deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4264 de 18, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3600 de 17, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3773 de 18, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3977 de 18, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4022 de 18, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 4023 de 2018, deputado Valdeir Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei 4037 de 18,
Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Valder Carneiro. Requer que usando a ordem do dia do PL 2766 de 17, deputado Valder Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Requer que usando a ordem do dia do PL 4261 2018, autoria do deputado Valder Carneiro. Senhores que aprovam essa questão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa o expediente final. Declaração de voto, senhor presidente. Antes, porém, declaração de voto do deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu e o deputado Julianelli integramos a Frente Parlamentar de Atenção à AIDS, Tuberculose e Diabetes. E na interação dessa frente parlamentar com a sociedade civil, inclusive entidades representativas de pessoas com diabetes, nós temos apresentado uma série de projetos de lei objetivando uma política de melhor atenção às pessoas que têm diabetes. Eu queria saudar aqui a presença da nossa companheira Melody, que é uma militante dessa questão, que fez questão de vir aqui à galeria para acompanhar a votação do projeto 4324, assinado por mim e pelo deputado Julianelli. E queria agradecer aos deputados e deputadas, ao deputado Luiz Paulo, que deu parecer, a aprovação, esperando que esse projeto retorne à votação o mais rapidamente possível e que receba a sanção do governador. Eu vi, deputado Luiz Paulo, em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Saúde, uma manifestação de familiares, inclusive de crianças com diabetes, e vi uma mãe chorando de um menino de 9 anos com diabetes tipo 1, que não recebia os insumos necessários a controlar a sua diabetes. Esse projeto objetiva corrigir parcialmente, tornando obrigatório pelo Estado o fornecimento das insulinas análogas. Então, eu queria, ao mesmo tempo, agradecer o apoio dos colegas deputados e deputadas, saudar o deputado Julianelli e saudar, em especial, as instituições que vêm travando essa luta, entre elas, já repeti e repito aqui, a presença da companheira Melody. Obrigado a todos pela aprovação. Para fazer uso da palavra, no expediente final, primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, inicialmente eu queria cumprimentar o Sindicato dos Funcionários do DETRAN, que persistentemente acompanharam com o máximo de paciência possível a tramitação do decreto legislativo que visou acabar com uma injustiça jurídica que feria, inclusive, a Constituição da República, por não respeitar a autonomia dos poderes, que vetou, através de decreto, a progressão dos funcionários do DETRAN, como já tinha acontecido com os funcionários do Instituto de Engenharia e também do próprio IPEM. E sempre através de pareceres inconstitucionais que violentam o direito do funcionário conquistado em legislações que tramitaram na Casa de autoria do Poder Executivo no ano, salvo erro de memória, de 2014. E, passado 4 anos, resolveu o governador, que deu com uma mão, retirar com a outra, porque o governador era o próprio Pezão. E agora, senhor presidente, precisa o governo pagar o que é devido, isto é, fazer as progressões das carreiras. Agora, o novo episódio da luta é esse. E não me venha dizer
que o DETRAN não tem recursos, porque no ano passado, só de Duda, o DETRAN arrecadou 650 milhões de reais. Só de Duda. Só de Duda. E precisa também, claro, que no ano que se avizinha, se restabeleça o concurso público do DETRAN para acabar com a terceirização violenta através das organizações sociais que hoje faz o DETRAN. Muitas vezes, essas contratações não são as melhores possíveis, nem tampouco as mais republicanas. Por isso, senhor presidente, é que a frase que o sindicato estampa na sua faixa é justa e correta. Juntos somos fortes, porque separados estaremos divididos. Então é necessário, para que a gente construa uma nova relação democrática nesse país, que haja organização sindical de todos os segmentos sociais, sejam de funcionários públicos ou sejam daqueles que trabalham na iniciativa privada, mas de sindicatos autênticos, representativos, que defendam de fato o interesse das suas respectivas categorias, como uma época fez o deputado Gilberto Palmares, ex-sindicalista, orgânico e pautado em cima dos interesses da sua categoria. Porque hoje também está na moda desvincular o exercício da cidadania, exercício da cidadania pela organização sindical. E quanto mais a sociedade for organizada, mais ela poderá cobrar dos poderes constituídos as aplicações dos recursos públicos e aquilo que eu acho fundamental, fazer justiça social, melhor distribuir a renda, ter no serviço público funcionários concursados, capacitados, bem remunerados, para exercerem com excelência as suas funções. Então, senhor presidente, somos defensores dessas propostas. Somos sociais-democratas. Queremos o desenvolvimento econômico, caminhando junto com o desenvolvimento social, com uma melhor distribuição de renda e com políticas públicas que possam atender a demanda da população. E o DETRAN pode vir se tornar uma instituição de excelência, desde que mude os rumos, que deixe de ser somente um ente arrecadatório, esquecendo o seu corpo funcional, remunerando terceirizados via organizações sociais. O dia que ele mudar esse rumo, ele passará a ser visto com mais qualidade e melhor querência pela população. Assim posto, senhor presidente, vim ao púlpito nesse momento para saudar o sindicato do DETRAN e reafirmar: a luta continua. Agora precisa implantar o que lhes é de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito,
é o nobre deputado Anderson Nogueira. Não se contando presente, deputado Flávio Serafim. Não se contando presente, com a palavra o nobre deputado Valdec Carneiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhores deputados ainda presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu quero aqui fazer menção a 2 temas. Primeiro, na forma de uma breve nota, que trata da seguinte questão. A situação de saúde no estado do Rio de Janeiro enfrenta, como sabemos, as maiores adversidades. O processo de privatização da gestão dos hospitais estaduais por meio de OSs, o processo de precarização das condições objetivas de trabalho dos servidores da saúde, não obstante a luta da própria Assembleia Legislativa em diálogo com o movimento PCCS já, que conseguiu, que logrou aprovar o PCCS da saúde aqui na Assembleia. Entretanto, até hoje, não implementado, recebendo todo tipo de resistência por parte do dito Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, o próprio governo do Estado se fazendo de rogado e procrastinando a implementação do plano, problemas relacionados ao custeio das unidades estaduais de saúde, que interferem, por exemplo, na manutenção de equipamentos, maquinário, para exames, para, enfim, a prestação de serviços especializados. Nós sabemos que esse é o quadro de modo geral. No interior do Estado, muitas vezes a situação é ainda mais precária. Quero aqui me referir, deputado Gilberto, a um problema específico que atinge o município de Porciúncula, no noroeste do estado. Vejam que há uma empresa de nome Baresa, que detinha a concessão para operar a linha de transporte rodoviário, deputado Gilberto, Muriaé, Pedra Dourada, ambos municípios do estado vizinho, Minas Gerais. Entretanto, esta linha atende aos municípios de Muriaé, atendia os municípios de Muriaé, Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, Porciúncula, aí chega no Rio de Janeiro, Tombos e Pedra Dourada. Em dezembro de 2017, esse serviço foi interrompido, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum esclarecimento aos usuários da linha. Isso afeta o povo do Rio de Janeiro, que afeta o povo de Porciúncula, que usava esta linha para fazer exames do Hospital do Câncer, Lael Varela. Enfim, até hoje, quase um ano depois, a população de Porciúncula se encontra sem condições de frequentar o Hospital do Câncer Lael Varela, porque esta linha que vai até Pedra Dourada, partindo de Muriaé e passando por Porciúncula, não funciona mais. No noroeste do estado não há outra alternativa para os exames para pacientes oncológicos. Portanto, eu quero, desta tribuna, tendo tomado conhecimento deste problema, que afeta gravemente o cotidiano, o direito de ir e vir de cidadãos de modo geral, e em particular de cidadãos que já estão vivendo um drama pessoal em função da perspectiva de enfrentar uma patologia tão complexa e grave como é o câncer. Eu faço aqui um apelo, ainda faço na forma de um apelo,
à Secretaria de Estado de Transportes que faça contato com a sua congênere no estado de Minas Gerais, já que esta linha, embora seja uma concessão da Secretaria de Transporte de Minas Gerais, opera no estado do Rio de Janeiro e interfere, portanto, na situação cotidiana de moradores do município de Porciúncula, essa pequena e charmosa porção, é daí que vem o nome, do noroeste do estado do Rio de Janeiro, que tem sofrido há quase um ano sem o acesso a transporte para frequentar o Hospital Lael Varela, que aqui mencionei. Por isso fica aqui, por enquanto, na forma de um apelo para que a Secretaria de Transportes interceda, intervenha, encontre alternativa no diálogo com a Secretaria de Transporte de Minas Gerais, que, embora, insisto, seja uma concessão mineira, afeta no cotidiano a população de Porciúncula. Segunda questão que quero aqui trazer, senhor presidente, e aí, deputado Tio Carlos acompanhou muito de perto essa questão. Me refiro aos famigerados duodécimos para as universidades estaduais, vale dizer, ao UERJ, ao ENF e ao ESO. Emenda constitucional que conseguimos aprovar nesta casa, pura e simplesmente porque o governo do Estado, o desgoverno estadual, passava longas temporadas sem fazer repasse algum às universidades estaduais, única e exclusivamente os repasses atinentes à folha de pessoal e, portanto, nenhuma despesa de custeio, vigilância, limpeza, alimentação, conserto e manutenção de equipamentos, nada disso as universidades podiam, enfim, honrar. Com a emenda dos duodécimos, praticados, melhor dizendo, gradualmente, a base de 25% do orçamento em 2018, 50% do orçamento em 2019, até chegar à integralidade dos repasses duodecimais dos orçamentos aprovados nesta casa para as universidades no ano de 2020. Qual não tem sido a nossa surpresa e indignação quando constatamos que, apesar de ter uma emenda constitucional em vigor, os duodécimos não prosperaram. Eu estive na segunda-feira próxima passada em reunião com o reitor da UENF, professor Luiz Passoni, que diz que a situação em quase nada mudou desde então. Estivemos juntos, eu, Vossa Excelência e o deputado Conte Bittencourt, durante o recesso parlamentar, nos entrevistando com técnicos da Secretaria de Fazenda do Estado, tentando encontrar uma maneira para minimizar o problema, para aplacar o problema. Entretanto, a notícia que tenho, salvo informação mais atualizada, é que as universidades, Gilberto, estão cogitando de maneira integrada acionar o governo do Estado na Justiça por descumprimento de preceito constitucional para terem acesso aos duodécimos. Então, a UENF, que está inclusive apresentando um documento para candidatos e candidatas que têm contato com a universidade, que têm visitado a universidade nesse período de campanha, um conjunto de compromissos com a autonomia universitária, com a possibilidade de que essas instituições, que são muito bem ranqueadas em diferentes indicadores acadêmicos, nacionais e internacionais, a UENF em apenas 25 anos, é referência em várias áreas do conhecimento. A UESO, em pouco mais de 10 anos, sem ter um campus até hoje, é uma referência na América Latina, na pesquisa na área de polímeros. A UERJ é melhor nem falar, a UERJ é um patrimônio da pesquisa, da ciência, da inovação tecnológica da América Latina. E não podem viver mais nesta situação de indigência. E aí concluo linkando
com o decreto legislativo que aprovamos hoje e com o decreto legislativo que aprovamos ontem, que sustam efeitos, ambos, de outros decretos publicados pelo governador, que vai se dando ao desfrute, vai se dando a pachorra de simplesmente, com base em promoções feitas pela Procuradoria-Geral do Estado, que é uma procuradoria meramente governamental, cada vez mais, apenas com base em promoções da Procuradoria, decide não cumprir leis e dispositivos constitucionais em vigor no Rio de Janeiro, num flagrante desrespeito ao Poder Legislativo, num flagrante desrespeito ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Chega a ser constrangedor que o Poder Legislativo tenha que aprovar decretos legislativos para sustar atos do Poder Executivo que não quer cumprir leis sancionadas no Estado ou promulgadas pela Assembleia Legislativa, muitas vezes decorrentes de vetos derrubados aqui, dispositivos constitucionais promulgados pela Casa. Aqui no Rio de Janeiro não tem valor. É realmente impressionante. Então, isso vale para os duodécimos. O que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, nesse desgoverno, nessa descoordenação, que um governo que funciona ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, vai atingindo e minando instituições absolutamente centrais para o nosso presente, para o nosso futuro. Esse Estado que depende, por exemplo, vou concluir, perdão, senhor presidente, esse Estado que depende da elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento. Nós não sabemos para onde ir. O Estado está sem rumo, sem direção. É uma nau à deriva, navegando a esmo, sem carta náutica, sem leme, sem comando. Ora, como elaborar um projeto estratégico de desenvolvimento sem a participação protagonista da inteligência instalada no Estado, das universidades, dos institutos de pesquisa? E são exatamente essas instituições que estão sofrendo uma ofensiva que não para. Então, queria, mais uma vez, empenhar o compromisso do nosso mandato com a luta travada pelas universidades estaduais, o ERJ, o ENF, o ESO, por sua autonomia, mas, sobretudo, pelo direito de fazer simplesmente o seu trabalho, que é formar quadros de nível superior, desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver projetos de extensão, produzir inovações tecnológicas, porque o desgoverno Pezão tem sido um violento obstáculo, um drástico obstáculo para que cumpram as suas missões constitucionais e de amplo alcance e interesse social. Por isso, trago aqui essa menção. Prometi ao reitor Passoni repercutir ainda nesta semana estes fatos. Peço a Vossa Excelência, que já tem muito empenho também por dentro da Comissão de Educação, em torno dessa luta, como outros deputados da Comissão de Educação, deputado Conte, deputado Julianelli, deputado Flávio Serafini. É muito importante que a gente, antes de terminar o ano, se aprofunde no que está acontecendo, porque as universidades alegam estar vivendo praticamente a mesma situação precedente à aprovação da emenda dos duodécimos. Era o que eu queria dizer. Agradeço a Vossa Excelência pela paciência com o tempo. Deputado Valdec, Vossa Excelência traz uma notícia que chega a nos assustar. Nesse momento, quero dizer que o meu mandato, sobre, aliás, a Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, tem que estar, enfim, nem que tenhamos que fazer uma nova audiência para que a gente possa realmente cobrar do governo o cumpra-se. Afinal de contas, estivemos o tempo inteiro discutindo essa matéria, discutindo essa... Para a gente, nós inclusive comemoramos aqui, eu acho que nesse mandato foi o que de mais construtivo a nossa colaboração em relação à autonomia das universidades. Então, parabéns a Vossa Excelência, e eu tomo ciência e quero somar esforços com o meu mandato a Vossa Excelência. Mais uma vez, parabéns. Com a palavra, o nobre deputado Gilberto Palmares, que dispõe de 10 minutos. Depois que Vossa Excelência fizer uso da palavra, peço que Vossa Excelência assuma a presidência, só para que eu possa usar também 5 minutinhos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma denúncia
uma denúncia importante. O país, senhor presidente, está em crise, o desemprego alto, empresas, principalmente pequenas e médias, quebrando. Quem circula os vários bairros da cidade vê sempre na fachada de prédio uma enormidade de imóveis sendo oferecidos para venda ou para aluguel. Enfim, o país vive uma crise enorme e o nosso estado do Rio de Janeiro vive ainda uma crise maior. E a crise seria pior, senhor presidente, se não houvesse uma parcela da população que, por conta dos seus esforços, do seu trabalho, tivesse uma renda permanente, mesmo pequena. Eu me refiro, por exemplo, a aposentados e pensionistas. Em inúmeros municípios, muitas das vezes, a principal renda daquele município, o que faz circular alguma riqueza naquele município, são os recursos de aposentados e de pensionistas. Nesse sentido, senhor presidente, defender a Previdência Pública é uma obrigação de todos nós. E o que a gente toma conhecimento é só olhar os jornais de hoje. O candidato da direita à presidência da República, Jair Bolsonaro, ele próprio falou que ele tem como homem forte da economia a pessoa a quem ele consulta e a quem ele acompanha, o economista ultraliberal Paulo Guedes. E aí, senhor presidente, qual é uma das propostas do candidato da direita, Jair Bolsonaro, e do seu braço direito na economia, Paulo Guedes? A pretexto de mexer na carga tributária, ele quer acabar, ele quer extinguir com a contribuição patronal para o INSS. Todos nós sabemos, senhor presidente, que o INSS é mantido com duas fontes de recurso: a contribuição dos trabalhadores, que varia de 8% a 11% sobre os seus salários, inclusive sob hora extra e outras vantagens, e uma contribuição de 20% sobre a folha de pagamento recolhida pelas empresas. E exatamente essa contribuição que o senhor Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes querem extinguir. Sabe o que isso significa, senhor presidente? Aí significa, sim, destruir a Previdência Pública. E eu acho que é importante que a população tome conhecimento. É importante, senhor presidente, independente de qual seja a opinião de cada um de nós observarmos o que cada uma das candidaturas está propondo ao país, está propondo ao povo. E eu digo a Vossa Excelência, não apenas como alguém que vem do movimento sindical e que sabe a importância da Previdência Pública, com todos os seus problemas. Aliás, eu queria dizer que o INSS, a Previdência dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, repito aqui, que tem seus recursos originados sobre o desconto sobre o salário dos trabalhadores e sobre os 20% recolhidos pela empresa sobre a folha de pagamento, não é deficitária. E não é deficitária exatamente porque tem esses recursos. Então eu trago essa denúncia porque é preciso que a população do Rio de Janeiro saiba disso. Nós estamos há pouco mais de 2 semanas das eleições. Cada trabalhador, cada trabalhadora, cada cidadão, cada cidadã, cada empresário pequeno, médio ou grande, estudante, dona de casa, irá às urnas definir a sua opção sobre os vários cargos que estão em disputa. É inaceitável que destruam a Previdência Pública e extinguir a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento é acabar com a Previdência Pública. Como é que vai ser pago, senhor presidente? 66%, quase 70% dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário mínimo. E esse um salário mínimo, muitas das vezes, em muitas famílias, é a única fonte de renda permanente. Se acaba com a contribuição patronal, como é que fica? Essa questão é tão violenta, é tão drástica,
que até órgãos da imprensa, que são contrários aos trabalhadores, que demonizam os partidos progressistas, os partidos de esquerda, mesmo eles ficaram chocados com essa proposta do senhor Bolsonaro e do senhor Paulo Guedes. Então eu quero dizer que é preciso uma ampla mobilização, é preciso que os sindicatos tomem tempo e considerem esse risco sobre os trabalhadores. É preciso que as entidades representativas de aposentados também se mobilizem e tomem as ruas. Nós temos que defender a Previdência Pública e é inaceitável que se destrua o INSS. E essa proposta do economista neoliberal Paulo Guedes, o homem forte do senhor Jair Bolsonaro na economia, simplesmente põe em risco de que a Previdência Pública seja destruída. Eu tenho esperança, senhor presidente, e aí encerro, que isso não vai acontecer, porque o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, particularmente os trabalhadores, os setores populares, a classe média, há de tomar sobre as suas mãos o resultado das eleições de outubro e há de votar nas candidaturas progressistas para o parlamento, para o governo estadual e para o governo federal. E há de repudiar propostas desse tipo apresentadas pelo senhor Jair Bolsonaro. Vamos à luta em defesa da Previdência Pública. Peço a Vossa Excelência que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, nesse momento agora, vi que Vossa Excelência acabou de trazer uma denúncia grave e, da mesma forma que falei já sobre o pronunciamento do deputado Valdec, em relação à questão dos duodécimos das nossas universidades, espero imensamente que não se vingue esse compromisso nesse momento eleitoral em relação às questões narradas por Vossa Excelência. Mas a minha possibilidade de ocupar esse expediente, agora, senhor presidente, é para também trazer uma denúncia. Uma denúncia muito grave, porque, infelizmente, mostra a falência do Estado do Rio de Janeiro em relação à responsabilidade que se tem na questão da segurança. Vejam, por exemplo, companheiros deputados, enfim, os que estão me ouvindo, acompanhando pela TV Alerj, o que vou narrar aqui é uma situação que não dá para imaginar que um local, que é a Cidade de Deus, onde temos lá uma obra parada já há mais de 2 anos, que é de uma escola que já consumiu ali milhões de reais, mas a construtora abandonou a obra e já há algum tempo, com o empenho aí sim do secretário Wagner Victor, na necessidade de oferecer a oferta de ensino médio para os estudantes da região da Cidade de Deus, de Jacarepaguá, a necessidade da conclusão dessas obras. E são obras de acabamento, até porque é uma escola com 4 pavimentos, e eu tive a oportunidade já de algumas vezes de fazer vistorias, e hoje, infelizmente, essa obra está abandonada. Hoje é um ponto, não só onde se faz coisas erradas, mas principalmente lá, hoje, uma ameaça de invasão. Temos lá consumo de drogas e pessoas cometendo alguns delitos nessa região e se escondem nessa escola. E o que a gente pede? Inclusive levei esse pleito ao governador Pezão, já levei ao secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente vem alegando a falta de segurança para que os técnicos da EMOP possam fazer um apanhado, ou pelo menos um diagnóstico, para fazer face às colocações que o Tribunal de Contas
fez em relação à possibilidade de uma nova licitação, os técnicos do EMOP se negam, os servidores se negam a entrar na Cidade de Deus, dizendo que correm risco de vida. Isso para mim é muito grave, porque mostra que o Estado se acovardou e que o poder paralelo do tráfico é mais forte do que o Estado. Isso para a gente é absolutamente inaceitável, porque eu entendo, e aí já me predispus a entrar com os técnicos, já tive a oportunidade de conversar com as lideranças locais, que assumiram o compromisso também de facilitar a entrada desses técnicos, porque o que não pode é esse jogo de empurra. A última vez, cobrei do presidente da EMOP, e ele disse que estava aguardando a solicitação que o próprio governador Luiz Fernando Pezão fez ao general interventor para que possa escoltar os técnicos e aí sim poder fazer o diagnóstico preciso do que realmente falta para a conclusão das obras. Porém, isso não vem acontecendo. E, infelizmente, falei hoje com o secretário Wagner Victor, ele disse que se não houver o reinício dessas obras, não poderemos oferecer, já no ano que vem, o ensino médio aos moradores da Cidade de Deus. Deputado Gilberto Palmares, é tão grave essa situação, porque infelizmente a Cidade de Deus, a região de Jacarepaguá, nós temos ali o poder paralelo do tráfico, o poder paralelo de milícias, e as crianças e jovens que estudam na Cidade de Deus, eles têm medo, seus familiares não deixam que eles possam fazer, por exemplo, o ensino médio em outras áreas, com medo de terem retaliações, enfim, desse outro poder paralelo. Parece uma ficção, mas é realidade. Na cidade do Rio de Janeiro, nós vivemos esse drama. E eu, então, aqui de novo, quero chamar a atenção e fazer um apelo ao interventor, ao general, ao secretário de segurança, quer dizer, porque hoje as forças militares respondem pela segurança do nosso Estado, que realmente façam valer, então, a possibilidade de agendar a entrada desses técnicos e finalmente terminar com essa situação que chega a ser vexatória. O Estado se rendendo, dizendo que não tem condição de enfrentar o poder paralelo e que, infelizmente, essa escola não poderá ser concluída. Isso, então, é um movimento que eu faço aqui nesse parlamento, chamando e convocando a todos que possam somar forças para que a gente resolva esse problema. O que não é justo, o que não é certo, é privar as nossas crianças e os nossos jovens de uma unidade escolar. Muitas vezes ocupamos esses microfones falando exatamente que não se fecha escola. Quando se fecha escola, com certeza nós estamos facilitando a entrada de muitos jovens no sistema socioeducativo e posso até dizer que se nada for feito, nossos jovens podem fazer escolhas absolutamente erradas. Então, nesse momento, por favor, senhor governador Luiz Fernando Pezão, tome uma atitude de chamar essas forças para que a gente possa fazer essa exigência do Ministério Público, não. Aliás, o próprio Ministério Público está exigindo, através de uma ação, que essa escola seja concluída. E parece que, infelizmente, todos os nossos esforços ainda foram poucos para que a gente resolva esse problema. Então, aqui, faço esse apelo, vou aguardar. Estamos terminando o mês de setembro, espero que até a primeira semana de outubro tenhamos uma solução e que essa obra possa ser reiniciada para que o ano que vem possamos ter um ensino médio em Jacarepaguá, mais uma escola, mais especificamente na Cidade de Deus. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito,
Saudando aqui o deputado Tio Carlos, que acaba de ocupar a tribuna, a presidência declara encerrada a presente sessão.